O Deus Marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 489. O Deus Marcial olhou para Dongbang Saki, que tinha uma expressão cansada. Para apagar os vestígios de Blue, ele recentemente o engoliu e cuspiu excessivamente. Mas o poder de Dongbang Saki enfraqueceu muito mais do que ele esperava. Preciso ajustar um pouco o ritmo. Quando o poder de Dongbang Saki enfraqueceu, a alma marcial do Deus Marcial também enfraqueceu. Até agora, ele havia conseguido, apesar disso, eliminar os vestígios de Blue, mas agora que ele podia sentir a diminuição significativa no poder, ele precisava parar esse declínio aqui. Dongbang Saki, seu poder diminuiu muito. Por enquanto, recupere-se e treine. Está tudo bem? Os olhos de Dongbang Saki se arregalaram, como se as palavras do Deus Marcial fossem inesperadas. Sim, mas esqueça o Blue e não pense mais em aprimorá-lo. Entendido. Com essa ordem, Dongbang Saki concordou lentamente com a cabeça. E quando ele começou a treinar seriamente novamente, como esperado, seu poder se recupera rapidamente. O poder da alma marcial que havia diminuído começou a retornar rapidamente ao seu estado original em menos de alguns dias. Foi porque ele já havia trilhado esse caminho uma vez que a recuperação é tão rápida. Mas mesmo assim, a quantidade que diminuiu foi considerável, mas a mudança foi tão rápida. Seu talento é realmente perigoso. O Deus Marcial levantou a guarda mais uma vez ao observar o talento de Dongbang Saki. No passado, eu até invejei isso. Num passado muito distante. Quando ele começou as regressões infinitas, ele invejou o talento de Dongbang Saki como um dos jogadores, mas agora ele considerava aquele talento ao nível de um erro de sistema e não ousava se comparar. Em vez disso, através do Martial Soul, ele preparou um meio para explorar essa habilidade. Vamos criá-lo apenas o suficiente para ser controlável e depois colocar a coleira de volta. O Deus Marcial, completamente inconsciente de que Seong Jihan estava por trás do enfraquecimento do poder de Dongbang Saki, permitiu que ele treinasse. E esta ação, a distorção da estatística, alma marcial, aumentou anormalmente. Você quer identificar a causa do problema? Voltei para Seong Jihan como uma oportunidade. Reduzir significativamente a distorção da alma marcial deve ter tido um grande impacto no próprio Deus Marcial. Então ele fez Dongbang Saki treinar novamente para retornar Martial Soul ao seu estado original. Vamos identificar a causa. Seong Jihan aproveitou a oportunidade para espionar Tu Seong. Zaz. Uma tela apareceu diante de seus olhos, mostrando a estrela desolada, Tu Seong. Na tela, Dongbang Saki estava sentado de pernas cruzadas e com os olhos fechados. Clarão, clarão. Vendo mais espadas de luz sendo criadas ao seu redor, uma por uma. Era compreensível porque a distorção de Martial Soul aumentou tão acentuadamente. Embora seja bom poder ver Tu Seong, sinto que desperdicei minha autoridade de administrador. Ele baixou em 6 com grande esforço, mas foi rapidamente restaurado em pouco tempo. Ele usou autoridade equivalente a um mês e durou apenas alguns dias. Como Seong Jihan estava arrependido. A distorção de Martial Soul aumenta em 2. Martial Soul e Blue formam um ponto de conexão fraco. Quando duas espadas de luz surgiram, uma logo assumiu uma tonalidade azul. Junto com isso, Blue ganhou mais pontos de conexão com Martial Soul. Isso não coincide com os pontos de conexão com Blue que Dongbang Saki havia construído até agora. O que Dongbang Saki treinou para mim assim? Seong Jihan manifestou apressadamente seu azul. Ele podia sentir claramente que sua habilidade havia aumentado ligeiramente em comparação com antes. Isso faz com que a autoridade do administrador não se sinta desperdiçada. Quando ele gastou 3.000 e Dongbang Saki rapidamente recuperou seu poder, ele pensou, por que aquele velho é assim? Mas agora que ele estava desenvolvendo a Blue com esse talento, o retorno do investimento era enorme. Enquanto Seong Jihan sorria com esta fortuna inesperada. Mestre, desculpe, durante o treinamento, a habilidade do azul conectou. Eu vi. A atmosfera em Tu Seong era séria, diferente do humor de Seong Jihan. Apesar de lhe dar tantos avisos, você ainda pensou em Blue. Eu julguei que poderia haver uma pista para desenvolver artes marciais nessa autoridade, então. Estou desapontado. Swish. Uma cobra gigante emergiu novamente da forma do Deus Marcial. Logo engoliu Dongbang Saki, que estava sentado de pernas cruzadas. Por que ele o está comendo de repente? Como Seong Jihan ficou intrigado com esta cena em Tu Seong. Esqueça novamente. O Deus Marcial deu esta ordem enquanto engolia Dongbang Saki. Estalar. Junto com isso, a energia do Deus Marcial conectou-se com as relíquias da constelação. Ele estava mobilizando todo o seu poder para suprimir novamente a força de Dongbang Saki. Então é assim que ele corta o ponto de conexão com Blue e reduz a distorção de Martial Soul. Seong Jihan, tendo compreendido a situação geral observando a tela. Parece que está se tornando cada vez mais impossível de controlar. Assim que o selo for quebrado, terei que ordenar que ele recupere a árvore do mundo.
Também poderia descobrir quando eles invadiriam através das palavras do Deus Marcial. O selo durou 3 meses, então não resta muito tempo até que seja lançado. Tu Seong, que recebeu uma liberdade condicional de 3 meses como punição por convocar Jihan, o candidato da constelação. Esse período estava agora chegando ao fim. Se Dongbang Saki invadisse assim que o selo fosse quebrado, ele precisava se preparar para isso com antecedência. O azul ficou um pouco mais forte graças a isso hoje, mas a diferença ainda é grande. Seong Jihan relembrou quando Dongbang Saki lutou contra o administrador vermelho. Embora ele tivesse o apoio do deus marcial, ele distribuiu 9 palácios 8 trigramas por todo Tuseong. Mesmo com uma enorme diferença de poder, ele evitou todo o bombardeio preciso de aniquilação total. Seus movimentos estavam em um nível completamente diferente. Para sacar a espada Taiji contra tal oponente, ele precisava diminuir a distância ainda mais do que agora. Não há tempo suficiente para atualizar o treinamento, e a coisa mais eficaz que posso usar agora é a autoridade de administrador. Se ele soubesse que isso aconteceria, ele teria economizado um pouco em vez de investir tudo na atualização do Blue. Seong Jihan se arrependeu de ter gasto tudo quando teve e pensou em maneiras de obter mais autoridade de administrador. Desistir de estatísticas como vermelho ou eternidade não é eficaz. Desistir das 2 estatísticas com alta distorção aumentaria a autoridade diária do administrador, mas, neste momento, ele precisava mais de autoridade imediata do que de um aumento nos ganhos diários. O momento em que o selo de Tuseong seria quebrado estava se aproximando. Depois de ponderar por um tempo, acho que não há escolha. Essa é a única maneira. Ele abriu o sistema e contatou o administrador verde. Sênior, Júnior, por que favor você está me contatando? Você entendeu rapidamente. Não há como você ser tão educado se não tivesse um favor para pedir. Você nem entraria em contato comigo. Bastante perceptivo. Seong Jihan, vendo a resposta de Yggdrasil, foi direto ao assunto. Não há como obter mais autoridade de administrador? Lembro-me de ter transferido uma quantidade considerável de autoridade da última vez. Não tenho mais nada para dar. Claro, não estou pedindo de graça como da última vez. Eu quero pegar emprestado. Ele era uma das últimas pessoas com quem queria estar em dívida, mas, dadas as circunstâncias, ele não teve escolha. Ao contrário do GP, a autoridade do administrador era um recurso impossível de ser obtido de qualquer lugar, exceto de outros administradores. Seong Jihan decidiu pedir emprestado a ele. O vermelho desapareceu da humanidade, para que você precisa dele? Isso é. Você não está pedindo autoridade emprestada sem me dizer para que serve, está? Eu também não tenho excesso de autoridade. Você sabe. Você me deu 1 milhão cada vez que eu estava eliminando o fator vermelho. Esse foi um investimento para eliminar meu rival político. Bem, ele parece ainda estar escondido em algum lugar. Yggdrasil especulou que o administrador vermelho ainda estava vivo em algum lugar e continuou. Então, por que você quer pegar emprestado? Dongbang Saki, que subjugou o administrador vermelho, está prestes a invadir a Terra sob as ordens do Deus Marcial. Por que ele está invadindo? Você não fez um acordo de paz com o Deus Marcial? Não há necessidade dele atacar você. Estritamente falando, é recuperar a árvore do mundo vermelha, não uma invasão. Mas, eu provavelmente não deveria mencionar a árvore do mundo vermelha na frente de Yggdrasil. A árvore do mundo vermelha que elimina o vazio. Se Yggdrasil descobrisse que tal item estava na Terra, os próximos invasores podem ser a Aliança Mundial das Árvores, em vez de Dongbang Saki. Isso seria como evitar o lobo apenas para chamar o tigre. Não há necessidade de trazer isso à tona aqui. Parece que Dongbang Saki é difícil de controlar. Então eles querem aproveitar essa chance para se livrar dele junto comigo. Então, um empréstimo é possível? É possível, cerca de 100 mil. Os juros são de 1% ao dia. 1% ao dia? Isso não é um roubo total? Ei, sem acordo. Oh meu Deus, vendo você mudar imediatamente para o discurso informal, acho que o acordo acabou? É, com 1% ao dia, não consigo nem pagar os juros. Mas se você satisfazer minha curiosidade, eu poderia emprestá-lo sem juros. Esse era o verdadeiro objetivo o tempo todo? Seong Jihan pensou isso, mas ainda assim. É assim mesmo? Sobre o que você está curioso? Ele enviou uma mensagem educada novamente. Gosto da rapidez com que sua atitude muda. Você é muito gentil. Por favor, pergunte o que você está curioso. Seu rosto. Percebi que da última vez ele se recuperou um pouco. Como você fez isso? Seong Jihan franziu a testa com esta mensagem. Ele tem bons olhos. Ele imediatamente notou a ligeira recuperação do contato com a árvore do mundo vermelha. Eu definitivamente não deveria falar mais sobre a árvore do mundo. A árvore do mundo vermelha que exclui o vazio. Se ele descobrir que está sob o mar da Terra, a Aliança Mundial das Árvores certamente lançaria uma invasão massiva aqui. Seong Jihan pensou por um momento, depois encontrou algo para responder. A capacidade de restauração do azul. Vamos fingir que ganhei. Separação e restauração de distorções. Dessas duas funções que ele percebeu serem habilidades de Blue,
ele ainda não havia usado a última adequadamente. Mas bem, ele descobriria isso algum dia. Seong Ji-han fingiu que sabia disso com antecedência e enviou-lhe uma mensagem indiferente. À medida que ganhei conhecimento sobre a autoridade de Blue, recebi uma pequena dica. Então se recuperou um pouco. Azul tem a capacidade de eliminar o vazio? Funcionou um pouco, mas não progrediu desde então. Entendo. Uau, isso é incrível. Uma capacidade de eliminar o vazio. Se você desenvolver isso, poderá se tornar uma autoridade tão inovadora quanto o inferno do administrador vermelho. Não, por que você está elogiando tanto? É pesado para quem mentiu. Ainda está em sua infância. Seong Ji-han enviou uma mensagem minimizando isso, mas... De onde desapareceu? Tudo bem, vou investir desta vez também. Por investir, você quer dizer. Você não precisa pagar de volta. Oh. Apenas fique vivo. Se você morrer aqui, significa que um método para remover o vazio desaparece. Yggdrasil parecia valorizar muito isso. Desta vez, em vez de emprestar autoridade. O administrador verde, Yggdrasil, transfere 200 mil autoridade de administrador. Ele transferiu o dobro do valor que pediu. Eu preciso transformar essa mentira em verdade. Se Yggdrasil descobrir que suas palavras são falsas, o lado do administrador verde não ficará quieto. A capacidade de restauração de Blue. Ele precisava descobrir isso de alguma forma. Ainda assim, ganhei o poder de me preparar para Dongbang Saki por enquanto. Seong Ji-han decidiu lidar primeiro com o problema imediato e... Mandei uma mensagem para ele. Obrigado por me ajudar novamente, Sênior. Graças a você, eu deveria ser capaz de lidar com ele. Bom, vamos nos encontrar depois que você terminar isso. Eu realmente quero ver a habilidade de eliminar o vazio de Blue com meus próprios olhos. Entendido. Entrarei em contato com você depois de resolver esse assunto. Seong Ji-han respondeu calmamente à proposta de se encontrar pessoalmente e encerrou a troca de mensagens com Yggdrasil. Ufa, de alguma forma consegui acabar com isso. É bom que ele tenha autoridade de 200 mil, mas... Mesmo depois de lidar com Dongbang Saki, este assunto será um problema. Azul que restaura o vazio. Não há descanso, não é? A capacidade de restauração de Blue. Mas como descobrir isso? Não há tempo suficiente para treinar agora. Enquanto Seong Ji-han estava pensando sobre isso. 10 minutos se passaram. Bip. Quando a tela que mostrava Seong desligou com aquela mensagem, um pensamento lhe ocorreu. Ah, certo. O longo período de treinamento sem fim à vista. Tem alguém que pode encurtar isso, não tem? Desde que recebi apoio de autoridade, devo usar o talento de Dongbang Saki. Se ele diminuir drasticamente o Martial Soul como antes, Dongbang Saki poderá ter outra chance de treinar. Então pode haver uma situação em que o azul também se desenvolva. Distorção da alma marcial inferior. Diminuindo o aumento anormal da distorção da alma marcial. Seong Ji-han começou a usar imediatamente a autoridade de administrador que recebeu.